Foi-se. Olá, boa noite. Leitura semanal, depois de uma quinzena de intempéries. Bora lá, História Geral da África. Pois bem, espero que todos estejam bem. O que nós estamos lendo aqui é uma obra da Unesco, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Aqui, História Geral da África, volume 1. E o Ministério da Educação brasileiro. Quem diria, ele já participou de coisas como essa. Bora lá, a Débora já vem em algum momento. Hoje, 28ª leitura, 28ª. Vamos ler sobre cronologia. Provavelmente a gente mate cronologia hoje. Hoje é para matar livro. Já vou recomendar, para quem gosta de acompanhar leitura sobre a África, né? Sobre a história da África, a contemporaneidade da África, eu costumo recomendar o Xadrez Verbal. Acho que é um puta podcast de política internacional e que fala também da África. Fala de política internacional, né? Fala de praticamente tudo. América, Oceania, fala de subcontinente indiano, tudo mais. E para quem está procurando saber da África, a política atual africana, Xadrez Verbal. Mas enquanto a Débora está chegando, tá? Eu ouvi 2 podcasts sobre África, sobre história da África, que foram muito bons. Então eu vou recomendar aqui. Os 2 do História FM, do Obriga História. Então, História FM, procure nos agregadores de podcast. Nós estamos no seu, né? Aqui já, eu tô enrolando. E um deles é o teatro africano na Segunda Guerra Mundial, aonde o continente serve de palco para a guerra, para os confrontos de Alemanha, de Itália, Inglaterra, tudo se dando ali no norte da África. É um podcast muito legal para mostrar a importância da África, do norte da África, na Segunda Guerra Mundial. O segundo é sobre a história da Etiópia, do Império da Etiópia, que é o último que saiu do História FM. Vale muito a pena. Comentam a história da Etiópia, a importância da Etiópia, o Império Kush, falam de mais alguns impérios africanos da Etiópia. É interessante porque a gente sempre fala de impérios, a gente tem muita facilidade em falar de Egito, mas Egito foi só mais um dos impérios. E a Etiópia também teve seu legado histórico bem importante. Esses 2 podcasts estão ótimos. Eu não tenho a senha do Instituto. Eu reiniciei, eu reinstalei o meu. Vamos fazer do céu, vai. Tá. Então, é que eu tive que desinstalar meu Instagram. Que aí já era. Eu até tenho, mas eu não consigo acessar. Agora já era. Se eu tenho aqui, Não tem. Deixa eu falar. Faz no seu, ué. Não tenho nem o Face do Instituto. Já era. Tem a colmeia. Tá, depois eu te passo. Essa página. Tá, achei. A gente estava falando sobre essa questão de como o homem sofre na mão da mulher. Assunto muito sério. Homem sofre na mão da mulher? Ixi. Oh, meu Deus, coitados. Por isso tem tanto samba falando disso, né? Você falou dor e sofrimento. É coisa gravíssima. Beleza? Vamos nessa? Isso tá bom a beça? Então, beleza. Voltou. Todo mundo tá aí. Vou mostrar de novo aqui, ó. História Geral da África, livro 1. Eu não sei se é impressão minha ou porque a gente está envolvido com isso. Parece... Tá muito pra trás.
Isso não é bom? Porque aí pega nós dois, né? Só que acho que tem que juntar mais, né? Acho que não, porque aí a gente vai lendo... Bom, Então você pode acha? ficar mais assim? Peraí. Não, trazer mais o seu pra... Tá. Tipo, isso. Ticulico. Ficou bom? Agora sim. Então vamos lá. Pegou os dois História e os Geral dois. da África, da Unesco, do Ministério da Educação, quando o Ministério da Educação se preocupava com esse tipo de coisa, e da Universidade Federal de São Carlos. A gente está na página 156. Já? Eu estive ausente em alguns episódios, mas parece que a Férias, situação né? não evoluiu tanto. Férias é fogo. 156. É isso, a cronologia. Acho que hoje a gente mata, hein? E aí a gente vai pro capítulo 8. Eu tô me preocupando que vai chegar no capítulo 8, porque eu só imprimi até o capítulo 8. Então eu tô preocupado que eu vou ter que começar a imprimir. Droga. Não, mas é bom. É bom que a gente anda com isso. Até porque a Mas gente... tem bastante coisa ainda. Ah, não. Só tem até o 8, tá? Não, ó, é que... Entendi. Deixa eu ver quantos A gente capítulos já leu são. tudo isso. Já. E isso porque a gente tá lendo agora por quinzena, hein? A gente Era pegou pra ter firme com a terminado o leitura, livro, né? A gente pegou firme. É que são muitos livros, né? Então, mas ó, tem 28 capítulos. A gente tá chegando no 8. Será que a gente termina? Porra, termina. A parte gostosa ainda nem chegou. Não, tô dizendo, será que a gente termina? Ah, não, a gente vai morrer antes, mas Ei. alguém continua, a gente passa a senha. E vai passar a senha pra alguém e vai lendo também. Vai passar essa senha? Vai transmitindo. Vamos lá? Então vamos lá. História Geral da África, página 156, a cronologia. Isso, deixa eu só pegar um negócio aqui, porque eu tô percebendo uma coisa em mim. Você tá precisando de óculos. Gui. Pra não perder a linha. Pra não perder a linha. Depois de meia hora já era. A cronologia. Sem cronologia não há história, pois não se pode distinguir o que precede do que sucede. Viu como não é a linha? São os óculos? Por quê? Pode ser meu analfabetismo funcional, não ri disso não. A tradição oral sempre apresenta uma cronologia relativa, expressa em listas ou em gerações. Em geral, essa cronologia permite situar todo o conjunto de tradições da região em estudo no quadro de genealogia ou da lista de reis ou de grupos de idade que abrange a mais ampla área geográfica, mas não permite estabelecer a sequência relativa aos acontecimentos exteriores àquela região particular. Grandes movimentos históricos e mesmo certas evoluções locais passam despercebidos ou restam duvidosos porque a unidade disponível para a cronologia é geograficamente muito restrita. A genealogia familiar é válida apenas para determinada família e para a aldeia ou aldeias que ela habita. A cronologia do Zembu, no Quênia, por exemplo, é baseada em grupos de idade que cobrem apenas uma diminuta área territorial, na qual os jovens são iniciados ao mesmo tempo. As cronologias relativas devem, portanto, ser associadas e, se possível, convertidas em cronologias absolutas. Mas antes, há um outro problema a ser resolvido. O de se assegurar que as informações utilizadas correspondem a uma realidade não distorcida pelo tempo. As próprias tribos podem, por exemplo, como a gente tem relatos de história, a história é contada pelo vencedor. Pode ser que tenha, essa é a preocupação? Como a genealogia, essa parte cronológica é contada de aldeia em aldeia, pode ser que em algum momento essa história não seja fidedigna? Tem alguma alteração puxando a sardinha? É porque aqui... A brasa para minha sardinha? Pode ser, mas é que como é que ele está falando da cronologia, especificamente, e está falando da hereditariedade ou mais da árvore genealógica,
é um pouco mais difícil que haja uma questão tendenciosa sobre a árvore, mas ela não vai contemplar os eventos macro que houveram dentro do povoado, da comunidade, talvez. Eu não sei. Isso pode ser um risco. Por que está falando aqui? Mas antes há um outro problema a ser resolvido. Então pode ser que venha bomba por aí. Foi isso que eu pensei, entendeu? Então, mas é o que ele fala. O de assegurar que as informações utilizadas correspondem a uma realidade não distorcida pelo tempo. Quem conta um conto aumenta um ponto. Exatamente. E essa daqui é oral, né? Tá. Não está registrada. Não necessariamente você omitir, mas... falsear, disfarçar, tudo que você enfeitar. conta e não é escrito, ele vai sofrer uma distorção. Escrito já sofre, né? Sim. Compilar. E quem conta sempre está interpretando alguma coisa, né? Nunca conta assim, ó, eu visão. recebi assim e já tô... Não, eu olho, eu leio, eu interpreto e devolvo, eu tô né? falando da família que eu não gosto, né? Já pensou? Verdade. Porque aqueles filhos da... Aí já começa. Porque, não, foram traidores, assassinos. Não vou contar que, por exemplo, a minha família invadiu a terra, estuprou as vacas, roubou as mulheres. Não vou falar isso. E isso na vida, né? Porque vida. A gente pode trabalhar no mesmo ambiente. Sim. E eu amar uma pessoa e você odiar. Sim. E a história, por exemplo, meu chefe. Não, vamos... Porque eu tenho dois, né? Um que eu gosto e o que eu não gosto. Não, esse caso não? Tá bom. Esse caso, então vamos lá. Continua com essa reguinha, né? Porque a minha visão está indo embora. Torna-se cada vez mais claro que a cronologia oral está sujeita... Tá fora. Aí você me ferra, né? Não, tá aí não. É só me puxar, então. Mas ali você tá fora. Você tá vendo que ali você tá fora? Eu tô dentro. Aí, ó. Vamos pôr mais assim. Pronto, os dois entendeu? aparecerem. A câmera é ruim, né? O importante é a gente ler, as pessoas nos ouvirem. E torna-se cada vez mais claro que é. Torna-se cada vez mais... Eu tô me sentindo Chaves lendo, sabe? Torna-se cada vez mais claro que a cronologia oral está sujeita a processos de distorção concomitantes e que agem em sentidos opostos. Às vezes encurtam e às vezes prolongam a verdadeira duração dos acontecimentos passados. Viu? Há também uma tendência a regularizar as genealogias, as sucessões e a sequência de grupos de idade para conformá-las às normas ideais da sociedade no momento. Do contrário, os dados forneceriam precedentes para litígios de todo tipo. O processo homeostático é bastante real. Em certos casos especiais, como em Ruanda, por exemplo, a tarefa de gerir a tradição recai sobre um complexo grupo de especialistas, cujas afirmações têm sido corroboradas por escavações arqueológicas. Nada como uma escavação para colocar os pingos nos is, não? Nada como encontrar vestígios de corpos em situações estranhas. Eu vou ter que assistir um filme de terror essa noite. Ou pelo menos de suspense, se você ficar falando essas coisas. Mas estou querendo dizer que quando eu li aqui essa parte falando a respeito de encurtar ou prolongar acontecimentos passados, você pode falar que a batalha daquela nação contra outra durou... Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Da guerra. O mesmo podcast do História FM, o Big História, ele fala sobre a oralidade na historiografia. Tem um podcast sobre isso. E uma historiadora vai falar, acabam falando da psicanálise, acabam falando de várias coisas, e dos registros orais, e de como as versões da história no tempo se alteram de uma geração para outra. Então eles contam um caso de uma cidade onde a cidade foi invadida por um exército alemão. Houve um confronto e os residentes reagiram e tentaram expulsar o exército. Em represália, um novo agrupamento militar alemão invadiu, matou os homens, Eles eram, numa geração, essas pessoas que se rebelaram, tidas como heróis. Ou como heróicas.
as pessoas que se rebelaram do vilarejo. tá. Uhum. Pelos cidadãos. Uhum. Numa segunda geração, e vindo uma questão econômica, social, essas pessoas que se rebelaram e lutaram contra a invasão eram tidas como vilãs. Como assim? A mesma história, o mesmo incidente, outra interpretação por causa da condição social, por causa da condição... Tá vendo? Se vocês não tivessem se rebelado, a gente não tinha morrido. Não estaríamos onde estamos. São duas... E como é que você vai falar qual que é a versão verdadeira ou a versão... São versões. E é o que está acontecendo aqui. Né? São versões. Você pode... Tudo aconteceu. Se eu fui prejudicado nessa invasão, se a minha família deixou de existir, eu sou o último dos moicanos, tipo assim, eu vou querer a cabeça dos caras que... Se eu tô aqui no vídeo contando a história, mas eu sou o último e é bom gravar, porque se não gravar, acabou. Mas é isso mesmo, é a questão de eu vou prolongar um fato, eu vou adjetivar o fato, eu vou criticar o fato, mas eu não vou olhar pro fato. Eu vou dar a minha opinião do fato. Então, com relação em onde estamos hoje, os fatos acontecidos foram bons ou ruins. Eu posso dizer que ele é muito bom, eu posso dizer que ele foi horrível. Quem é capaz de ser imparcial na contação de uma história? Não existe imparcialidade. Aliás, a gente leu isso aqui. Que muito dos trabalhos feitos na história da África, principalmente na Europa e no século XVII, de 16 a 18, eram totalmente parciais. A tentativa de imparcialidade era difícil até porque quem estava pesquisando e contando a história da África era os invasores. O estrangeiro, exato. O que veio para a África não era nem o africano. E provavelmente o africano contando não seja imparcial, seja uma nova visão da história da África. Eu vi de outro ângulo, ponto. Tem um comentário que eu gosto muito que diz o seguinte: todas as histórias já foram contadas. Ou seja, não há nada de novo no mundo, mas nem todas as versões. Ah, que legal. Legal isso. Ou seja, contamos a história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho sob a ótica da Chapeuzinho. Alguém contou a da avó? Alguém contou a do lobo? A do lenhador? Ah, não tem aquele Branca de Neve lá que contou lá da Malévola? É a Malévola. Malévola. Eu não lembro se é Branca de Neve. Não sei. Não é Branca de Neve. Eu sei que é uma personagem aí. É ela que espeta o dedo. Bela Adormecida. Bela Adormecida. Nossa, são muito boas. Sim, conta pela versão da fada. E aí todo mundo, na hora, quem não assiste, quem que assiste Malévola, que não se compadece dela e já fala, peraí, essa história tá meio esquisita, agora eu tô do lado da Malévola. Ela não recebeu a carta e ficou, puta, não foi só isso não. Agora, isso é um ponto interessante quando a gente fala de história, mas a gente pode falar na atualidade. Há pouco tempo atrás, teve a questão da estátua do Borba Gato. A questão de queimarem a estátua e quererem destruir, porque além de feia, ela é de um bandeirante. Você não falha assim. A estátua do Borba Gato, o nosso Rod, o nosso colosso de Rod. Nós temos um colosso de Rod em São Paulo. Que combina, né? Faz jus à nossa Veneza, que é o Rio Tietê. Eu fui lá perto hoje. Eu tava doida, falei assim, será que eu vou passar pelo Borba Gato? Faz tantos anos que eu não passo. Não, foi um pouquinho antes. E aí tem gente que quer, por exemplo, mudar o nome das ruas, ou tirar estruturas arquitetônicas, sei lá, Duque de Caxias, quer tirar dali, quer tirar... Então, eu não sei, eu vou falar a minha opinião. Fala. Eu não acho que essas obras têm que ser destruídas, enfim, essa é a minha opinião. Mas nome de rua, nome de ditador... Isso aí pode mudar, né, gente? Isso aí eu acho que tudo bem. Então. Eu deixo o nominho deles lá no livro para contar a história. Agora a estátua tá contando, olha, aconteceu isso, tanto que ergueram aí a estátua do camarada. A minha opinião... Mas dizem que ele nem foi, né, um bandeirante. Tem tantas histórias falando do Borba Gato que não era tudo isso, não. Então, mas os bandeirantes... Né? Então, não, mas não... Quando você vê a história do Borba Gato, você não... É que quando você... É a mesma coisa que falar das cruzadas. E as versões É que nem falar das cruzadas, né?
Um historiador conta uma versão da história, você fala, caramba, eu nunca tinha visto por esse lado. Uhum. Ele nem matou índios, nada. Não era nada disso. Mas fazia parte do grupo. Aí vem exatamente. Faz parte do grupo. A lista de Schindler. A história de Schindler. Ele não era alemão bonzinho? que salvou. Então, ele não era bonzinho? Então, mas aí tem que contar essa história, né? A gente não sabe se de fato o Borba Gato era bonzinho. Você prefere acreditar na história do Schindler do que acreditar que o Borba Gato não foi um cara tão mal assim? Olha, tem judeu pra contar a história de Schindler, não tem índio pra contar do Borba Gato. Então, tendo a acreditar... 1-0? Começou. Vai, vamos continuar. Não, mas aí... Parei, não vou mais questionar. A minha opinião... ler a história do Borba Gato, depois a gente conversa. A minha opinião é que, ao lado da história da estátua do Borba Gato, ao invés de tirar a estátua, tem que ter a estátua do índio, do negro. Dos dois, dos três. Exato, dos contar dois, as versões. Né? Ou seja, você vai fazer a história da chegada... tirar uma história, põe acrescenta outra. A versão. Por quê? A pessoa Borba Gato aqui, um índio chicoteado. Não, eu tava já pensando. Empoderadão, assim, atrás. Amor, eles morreram. Empoderado, né? Não, na estátua. Então, mas que história você quer contar? Você quer fazer o hino da bandeira? Ou você quer contar a história? Você tá vendo a versão? olha a visão. Eu tô tendo a visão positiva do negócio. Aconteceu a merda? Aconteceu. Agora, eu não posso colocar... Vou colocar sempre o bichinho lá zoado. O índio, o negro, sempre lá. Eu posso colocar, ó. A história foi recontada e, ó, quem mandava nisso era a gente. Bota lá uma estátua bem bonitona. Aí você vai no Jaraguá e encontra os índios lá. Sim. Empoderados. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando, você falou de colocar estátua. Sim, que conte a história. Então, eu volto lá naquele ponto. Você não sabe se o Borba Gato fez o que eu não você sei está falando. O que você mas tá aí a gente tem que falar sobre símbolos. Ele é um bandeirante, isso é um símbolo. Isso é um signo. Eu posso colocar lá o índio... Olha minha mão marcada. Vou pegar na farmácia e mostrar. O índio Pena-Pena, vamos supor. Tinha o índio Pena-Pena. O índio Pena-Pena não entrou para a história por quê? Porque ele morreu antes. Ele morreu numa invasão que os bandeirantes fizeram, ou numa catequização que os cristãos católicos fizeram. Então, que versão você vai contar? Histórias, tantas histórias. Dias de luta, dias de... Misericórdia. Posso continuar? Poderia já, né? Porque já tá acabando com a minha... Tô explicando um negócio aqui, você tá me humilhando. Humilhando? Vai estudar a história do Borba Gato. Do Borba Gato, já é bem a dele, eu vou ter que estudar. Etnólogos mostraram... Daqui a 15 dias ele vai contar. Ele vai falar, amor. Vou mandar a matéria pra ele. Da BBC? Não. Porque... Eu acho que não, né? Etnólogos Quebrar ele na altura do joelho. Etnólogos mostraram que as sociedades chamadas segmentárias tendem a eliminar ancestrais inúteis, isto é, os que não deixaram descendentes que ainda vivam e constituam um grupo separado. Olha isso. Isso explica porque a profundidade genealógica de cada grupo numa determinada sociedade tende a permanecer constante. Somente os ancestrais úteis são utilizados para explicar o presente. Isso leva, por vezes, a uma grande condensação da profundidade genealógica. Além do mais, acidentes demográficos às vezes reduzem um ramo de descendentes a um número tão pequeno, em comparação com outros ramos descendentes dos irmãos e irmãs do fundador do primeiro ramo, que este não pode mais existir paralelamente aos grandes grupos vizinhos, sendo então absorvido por um deles. A genealogia será reajustada e o fundador do grupo pequeno substituído pelo do grupo maior que o absorve. A genealogia é, assim, simplificada.
A identidade de um grupo étnico, em geral, é expressa por um único ancestral colocado na origem de uma genealogia. É o primeiro homem, um herói fundador, etc. Será o pai ou a mãe do primeiro ancestral útil. Desse modo, a lacuna entre a origem e a história consciente fica escamoteada. A operação de todos esses processos, infelizmente, levou muitas vezes a uma situação em que é praticamente impossível remontar com segurança a mais do que umas poucas gerações. Aí, tá vendo? Uma prática. Aliás, eu ia até propor, a gente já falou sobre isso, eu vou propor de novo. Quem está assistindo, monte a árvore da sua família. Tente resgatar a origem da família. É bem legal fazer isso, é difícil. Porque no Brasil apagaram-se muitos documentos e muitos registros, principalmente dos vindos escravizados. Você já fez isso? Eu tô com uma dificuldade enorme, sabia? Sabia, por isso que eu tô falando. Eu tô com uma dificuldade enorme. Eu tô descobrindo que existem grupos específicos para fazer isso. Porque realmente é difícil. Para quem tem ancestralidade africana ou indígena, chega numa é hora difícil. Que não tem mais. Porque vai parar lá na fazenda do seu Toninho. Que tinha. Que era o nosso dono. E aí, no meu caso, eu tenho os dois. Né? Tenho africanos e indígenas originários brasileiros, provavelmente registros apagados. E você? E na Bahia. E o outro? E o do seu pai? Do meu pai também tá difícil, sabia? Mas eles eram de Minas, provavelmente tinha ligação portuguesa. Mas portuguesa e mais alguma coisa. O que eram os pais então, dele? eu tentei descobrir da minha avó. Através da minha avó mesmo. Enquanto viva. Entendi. E já foi um pouco difícil. Porque meu avô era pernambucano e minha avó era mineira. Bom, brasileiro. É a música do Chico, né? A música do Chico. Então, meu avô de Pernambuco eu não consegui encontrar muito. Minha avó mineira também, ela não tinha tanta... Então, mas eles não lembram da ascendência? Então, essa parte foi difícil. Quando eu me interessei pelo assunto, minha avó já estava ficando... Então, olha, o seu Braga. Lembra que eu falei que o senhor tem que vir pra cá? Venha. Mas venha com documento. A gente não pode confiar só na memória dele, né? É um homem senil. Um idoso. É um homem cujos relatos são enviesados. E quando ele está diante de uma churrasqueira e com um copo de cerveja... Já falei pra ele, Falei, o senhor venha pra cá, fique hospedado aqui, que esse povo aqui tem que solucionar esse enigma. Você não tem noção do tamanho da encrenca que você está comprando. Pra quem não queria vir, tá bom demais, né? Não, mas ele ainda não quer, né? Ele quer? Já? Ele falou talvez? Ele falou que vem. Eita. Filho. Quem tem ancestral vivo, cuide e aproxime-se, para depois não ficar chorando. Poderia ter perguntado. Complementa. Seja qual for a situação do ancestral. Uhum. Porque a gente costuma relegar ancestrais que são socialmente marginalizados. Aqui tá falando sobre isso, né? Exatamente. Olha, viu? Fizemos um elo e caímos aqui. Aqueles ancestrais que são considerados inúteis, muitas vezes são apagados da história. Eu tenho uma história dessa, um histórico desse, né? Acho que toda família deve ter. Sim, alguém que foi ali, ninguém conta a história porque era alcoólatra, ou porque... Na minha família, se não falar de alcoólatra, a gente não fala. Também, vindo de escravizados sempre tem um vício aí, né? Pra compensar, isso é verdade. Mas sabia, meu pai fala de um primo que era bandido, foi preso. Eu não conheci primo do meu pai, meu primo de segundo. Uhum. Mas meu pai falava dele e os meus tios também falavam. Eles não ocultavam esse parente. Uhum. Por outro lado, pelo lado da minha mãe, eu não sei nada dos parentes por parte do pai dela, os tios, por causa do incidente do falecimento dele, do assassinato dele. Parece que os parentes vieram, queriam cuidar do bar dele.
a coisa não ficou muito bem explicada e tentaram apagar. Eu não chego até esses parentes para saber a história. Por quê? Por causa desse incidente. Ninguém fala. Então bate na minha avó, por exemplo, e de lá não sobe. E a minha avó faleceu, né? Então os tios não subia, falam. então agora sim. Subiu ou desceu. Os tios sabem, será alguma coisa? Meus tios? É. Então, minha tia não passava informação. Ela Falava. faleceu? Tá viva, mas não passa. Não. Tipo, tá viva, mas... Não foi numa mesa tá com branca. Alzheimer. Não foi numa mesa... Tia, Não, fala tá com com... Alzheimer. Mexe esse copo, tia. Se tiver Alzheimer ainda pode ser que consiga, porque a lembrança passada fica. Né? É mais fácil até. Mas é um problema, porque ela vai lembrar do passado, mas não vai lembrar de mim, ela não vai falar comigo. Pode ser que ela lembre. É pra falar daqueles desgraçados? Verdade. Vou falar pra você que você não é parente mesmo? Mas a Oma lembrava. Não, acho que a Oma confundia. Essa daí era a avó do meu padrasto. Exatamente. Ela me confundia por causa do nome com talvez o filho dela. Que era um bandido e foi preso. Nossa, gente. E aí vocês falam assim, só brasileiro? Não, eles daí são descendentes de alemães. Mas ele era do samba, da música, do chorinho, excelente instrumentista até onde dizem, porém era bandido. Ninguém é perfeito. Vamos continuar? Vamos. Acreditava-se que muitas sociedades africanas, e especialmente as monarquias, tivessem escapado a esse processo. Não havia razão para que a lista de sucessão dos reis estivesse incorreta, que sua genealogia fosse duvidosa, exceto que, algumas vezes, era falsificada quando uma dinastia substituía outra e se apoderava da genealogia da precedente a fim de se legitimar. Caramba! Quer? O número... Não, só tô trazendo mais só perto o papel, não tô perdendo a linha. Essa humilhação eu não vou deixar eu passar. Eu não vou passar essa humilhação. Eu não quero os óculos. Vou deixar aqui. Se você colocar meus óculos, você vai ler bem melhor. Se eu colocar seus óculos, eu vou parecer a Mirabel. Primeiro que não entra na cabeça. Você reparou que eu dei uma laceada? Eu pareço um herói da Marvel. Ficou legal essa razão pra você. Lembrei. Eu ia falar de genealogia, a gente falou da Marvel. Você não é Mirabel. Você ficou pior. Encanto é uma história que fala de genealogia apagada. Verdade. Genealogia recente. É verdade. Encanto aliás, Encanto fala da Latinoamérica, né? Fala da Colômbia. Mais próximo impossível. Toda família tem alguém parecido com aqueles personagens. Algum daqueles personagens na família. E ela conta uma história de um ancestral que está sendo apagado. Aliás, Coco, que é uma história mexicana. Olha, Disney. Essa eu não lembro. Coco, a vida é uma festa. Coco? Exato, que é a festa dos mortos. Tá, verdade. É uma história sobre uma genealogia que foi modificada. Ela foi alterada. Caracas, 2 desenhos para quem está acompanhando. Coco, aliás, em psicanálise a gente sempre fala isso, né? Quer entender a mente humana? Vai para desenho, vai para contos de fadas, vai para esse lúdico. Conta muita verdade. Nem entramos em Soul ainda, né? Soul é outra pegada maravilhosa. Mas, Coco, a vida é uma festa, para falar da genealogia alterada, e Encanto, onde a gente vai ter Mirabel, e o parente que está sendo apagado. Nossa, eu sou a própria. Abuela. Por favor. Meu Deus. Adendos feitos. Caramba, os caras, pegavam a genealogia anterior, colocavam no nome deles para continuar. Não necessariamente colocavam no nome deles. Eles deslegitimavam para se legitimarem. Então eles alteravam a história, mas não tiravam, por exemplo... Eu entendo como assim, se tá vindo já um histórico de 200 anos aquela mesma família governando aquele lugar, ou eu
tiro meu nome e falo que eu sou daquela família, isso vai... Não, ó. Guerra dos Tronos, Game of Thrones, conta a história de duas famílias fortes, que na verdade é a guerra dos 100 anos na Inglaterra. Entre os... Caramba! Tá, continua, depois você lembra. Esqueci. Mas são duas famílias. São Resumo. São duas grandes famílias e dois grandes reinados. Que... Eles não conseguem substituir porque a família tem uma genealogia já constituída e grande. Eles podem deslegitimar ou alterar alguns fatos. Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu falo, olha, eles estavam aqui no poder, mas na verdade não poderiam estar. Vamos derrubá-los. E agora quem vai governar? Sim, não é legítimo. Somos nós, exato. somos os verdadeiros donos da terra. É a ideia do brasão, Já né? pensou? Igual os índios fazerem isso, chega aqui e falar, vocês são tudo, quem vai mandar aqui agora é a gente, porque esse negócio aqui é nosso. Essa é a história da cruzada, da tomada de lugares. Eu falo a cruzada porque a cruzada eu acho que é um evento simbólico bastante importante. A tomada de lugares através de uma legitimação que seja aceita pelas pessoas, ainda que ela não exista. Por exemplo, encontrar relíquias religiosas de Cristo, por exemplo. Isso me dá direito de tomar regiões em nome da fé e legitimar a minha ação. Só que do outro lado tinham os muçulmanos, certo? Com outra legitimação e com outra tomada. Então eles também tomavam lugares, tiravam os cristãos, em nome de Alá, em nome do direito muçulmano sobre aquele lugar e baseado na religião deles ou no direito divino que lhes era competido. Então cada um fazia a sua guerra de narrativa. Aqui a gente está falando de famílias, ou de clãs, ou de grupos sociais um pouquinho menores. Mas a gente está falando da mesma coisa. Então vai ter um discurso que vai falar assim, opa, peraí, Israel é isso, né? Até hoje. A Palestina é essa questão. Então, peraí, essa terra é de quem? O domo da rocha. Aquele lugar é sagrado para quem? Quem tem direito sobre aquilo? Como 3 culturas disputam, hoje se discute que as 3 tenham direito, mas os palestinos são os que estão sofrendo hoje, porque os israelenses não respeitam algumas decisões internacionais. A Jordânia, que é do lado, que é responsável pela área palestina, não tem tanto poderio bélico e político quanto Israel. E fica essa briga de poder entre os muçulmanos, entre os palestinos e entre os judeus. Guerra de narrativa. E aí alguém vai falar, não, essa terra é nossa por direito. E aí você vai chegar e vai falar, quem tá certo? Então aí vem a questão a gente tem argumentos para falar assim, olha, o povo que está certo é esse? Tem argumentos para debater, mas para falar, não, tem alguma coisa errada. Isso aqui está errado, ó, esse aqui que está errado, o negócio é esse. Tem argumentos para dizer que talvez a verdade seja parcial de cada um. Todos estejam falando a verdade. Exato, um ponto da verdade. Um ponto que lhes interessa. E aumentando esse ponto e diminuindo o do outro. É essa prática que a gente estava falando aqui. Tá vendo? Eu não desminto ele, mas eu diminuo a força do que ele está me dizendo. Por quê? Porque eu vou fortalecer a minha história. É isso que ele está dizendo aqui. O número de reis e gerações continuava aparentemente correto. Estudos recentes, mais detalhados, mostram que essa posição não se justifica inteiramente. Os processos de condensação, alongamento e regularização podem afetar as tradições dinásticas tanto quanto as outras. Em listas de reis, por exemplo, os nomes de usurpadores, isto é, dos que são considerados usurpadores naquele momento ou em qualquer época após seu reinado, são às vezes omitidos,
assim como os de muitos reis que não passaram por todas as cerimônias de iniciação, que em geral são muito longas. Antes que você Eu continue, ia falar lembrei. assim, tá vendo o negócio do... A Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos Yorks contra os Lancasters. Continua na mesma pra mim. Você nunca ouviu falar do rei de York? Já ouvi falar, mas... A casa dos... Separar minha brilhante leitura pra falar o nome dos Não, porque eu falei da Guerra dos 100 Anos, né? Aí eu Ai, esse homem é tão preciosista, gente. fiquei mal aqui. Sim, comigo. a mente dele é desse jeito. Ela gosta de tudo nos mínimos detalhes. Eu devo informações, agora ele nunca. Ai, eu nem sei mais onde eu parei. O reinado de um rei que abdica e em seguida retorna ao poder é às vezes contado como um único governo. Tudo isso encurta o processo histórico. Onde a sucessão é patrilinear e primogenitiva, como na região interlacustre, a tendência à regularização dos fatos resultou num surpreendente número de sucessões regulares, isso é, o filho sucedendo ao pai, que ultrapassa de muito a média e mesmo os recordes observados em outras partes do mundo. Estou aqui pensando na Rainha Elizabeth. O filho dela, quando pegar o reinado, morre depois de O seguida, neto, quase né? Nem... O neto vai pegar. O Eu filho sou vai falar, filho, não. Nem quero perder Passou. a graça. Passei. Pulo. Gente, você é um sucessor, mas você cresce sendo treinado para ser única e exclusivamente o sucessor. Você não é. Caraca, isso é frustração. Não é? Você só tinha uma missão, irmão Deus. Você só tinha uma missão. Substituir. Falhaste. Gente do céu. A gente ri, mas apagou e a boca. Quer que eu leia? Lógico que não. Eu quero conseguir terminar de ler pelo menos 2 parágrafos. Pode ser? Gente do céu. Esse processo de regularização produziu uma genealogia típica retilínea desde os mais antigos tempos até o século XIX, aproximadamente, quando se tornou arborescente. O resultado é o alongamento da dinastia pelo aumento do número de gerações, uma vez que os colaterais são apresentados como pais e filhos. A confusão entre homônimos e entre nome de reino ou título e nome pessoal, assim como outros detalhes desse tipo, pode estender ou encurtar a lista. Como durante os tempos coloniais, especialmente em regiões sob administração indireta, era forte a pressão para alongar as dinastias, pois as sociedades europeias, como muitas africanas, têm um grande respeito pela antiguidade. Empregaram-se todos os meios possíveis, mesmo ambíguos, como aquela finalidade. Todos os nomes foram então utilizados, ciclos de nomes reais foram desdobrados, se necessário, ou agrupados. Podaram-se os ramos colaterais a fim de alongar-se o tronco. Por último, e sempre no caso dos reinos, encontram-se comumente lacunas entre o herói fundador, que pertence à cosmogonia, e o primeiro rei histórico útil. Somente uma investigação muito cuidadosa pode determinar se, nesses casos particulares, os processos descritos realmente ocorreram. A esse respeito, a presença de irregularidades na sucessão e nas genealogias é a mesma garantia de autenticidade, pois denota uma resistência ao nivelamento homeostático. E aí? E aí Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Eu achei muito interessante esse negócio de você alongar ou arborizar a árvore, né? Qual era o objetivo disso? De estender a genealogia? Quando você acha que é legal você dar galhos a essa árvore, e aí de repente fala, não, vamos dar longevidade a essa árvore. Olha, ele nasceu... Olha, você quer saber aonde você vai encontrar isso? Você é especialista nisso.
números. Uhum. A Bíblia mostra O muito próprio isso. livro fala, né? E quando- O nome do livro é esse. Exato. E quando fala das 13 tribos, ele está dando profundidade e arboridade Exato. Os dois. os dois. Porque fala Ah, dos filhos. Aí fala só que é assim, fala fulano, beltrano, nananana, filho de nananana, ou teve filhos e filha. Filho, fala o nome dos filhos e filhas. Então você fala que aquele galho, uhum. além de ter os filhos que eram citados por nome, porque a Bíblia é patriarcal, né? A mulherada era colocada lá como filhas. Você imagina quantas filhas? E o apagamento dessa, né? Porque elas que dão. Então, mas nesse caso, é que a gente está falando do Velho Testamento. Mas imagina para. Vamos supor que se trate de um. Não seja um mito, se trate de um registro da É o árvore início do genealógica. censo, né? É o início do censo. O primeiro censo. Não, vai ter que se registrar. Então vamos lá, e começou a fazer o registro. Exato. E quarta Só que pipi, esse quarta registro. pipi, quarta pipi. Só que esse registro era feito baseado, como a gente começou aqui na leitura hoje, nas histórias orais, né? Eu sei que eu sou descendente de... Uhum. E isso é ensinado desde que a criança é pequenininha para que ela leve essa história lá para frente. Isso, para aquela Se pegou um Débora na vida... Fudeu. Naquela época, deveria ter gente hiperativa e pessoas com déficit de atenção. Provavelmente tinha, e por isso talvez a história seja como é. Alguém no meio falou, sabe o macaco passando a informação? Eu fico pensando, não, Chegou vamos no- deixar esse TDA pra lá. Oh, Aquele tio que não lembrava de nada, deixa ele pra lá. Não, nem fala que na nossa família teve isso. Eu vou ser uma das apagadas no futuro, eu não, acho. você não vai, a sua versão é a mais divertida. Tem uns buracos? Tem, mas aí você vai preenchendo com um monte de Não, coisa. vocês não têm noção. A gente tá conversando assim, ele fala assim, lembra do filme tal? Aí eu... Qual foi, amor, agora que você falou? Ai, a gente falou de um filme no banheiro. Falamos de um filme, aí Verdade. ele... Você não lembra, né? Aí eu só... Ah, você não lembrava de Coco agora, né? Então, não, você percebeu. Aí fala, não tem problema, a gente assiste de A novo. gente assiste de novo. Se chama amor, gente. Às vezes ele ri da minha cara que eu não lembro, porque eu fico triste de eu não lembrar as coisas. É, não. A gente assiste de novo. É, não tem problema. Eu vou rir das mesmas piadas. Das Igual mesmas. assistir Chaves. Sabe o que parece? Como se fosse a primeira vez. E o que eles estão assistindo que era como se fosse a primeira vez? Tirando Rick e Morty, que ela já decorou as falas, é outra coisa. Acho que não. Você não vê que às vezes eu tô assistindo e falo, nossa, eu não peguei essa parte. É verdade, né? Eu pego partes das informações. às E vezes. como é que Isso você torna a encontra vida isso? muito mais divertida. Como é que você encontra isso na internet? Pirate Bay. Piratas, piratas. Tá na internet. Se você paga a internet, você pode assistir. Ah, os Não filmes? precisa assinar nada. Você já assina a internet. Tá na internet. Falar nisso, tem o Kylan de hoje, eu vou assistir pelo É. negocinho lá que o meu amigo Stênio passou. Encontrei um melhor, viu? O João, sabe o que o João tá gostando de assistir? Drama Total Kids. Drama Total? Kids? Kids, aquele das crianças. Não sabia que existia. Tem. Ele gostou. E sabe como a gente descobriu isso? A Débora, depois que voltou do reality, quis assistir Total Drama. Total Drama. Porque passou. Porque é um reality, é o desenho de um Por quê? reality que eu assisti e eu nem tinha nem... Gente do céu, muito legal. Ó, o que você acha da gente parar? Ah, não. Avaliação das tradições orais. Quer que eu leia aqui? Não. Tá. Já você lê, tá bom? Vou ler até aqui, ó, depois você lê até o final, tá bom? Tá. Pode ser? Tá. Sociedades de classes de idade ainda não foram submetidas a esse tipo de exame sistemático. Alguns casos mostram que os processos de regularização intervêm para organizar os ciclos ou para reduzir a confusão produzida pelos homônimos. Mas os diferentes tipos de sucessão de classes de idade
ainda têm que ser estudados. Não podemos generalizar, exceto para dizer que o problema suscitado é análogo ao das genealogias, porque também aqui a geração é unidade. Um estudo estatístico completo, que forneceu grande parte das informações acima mencionadas, constatou que a duração média de uma geração dinástica está entre 26 e 32 anos. Então se alguém fala assim, a minha dinastia durou 114 anos. Fala, Menos Dona Elizabeth. Exatamente, é a exceção. Ela olha para os netos e fala assim, que mundo vocês vão deixar para mim? Por favor. Os netos já estão careca e a mulher tá lá. Oh, Jesus. A amostra era principalmente patrilinear, mas as dinastias matrilineares não se agrupam, por exemplo, no segmento inferior da distribuição estatística, e a informação, portanto, seria válida para elas também. A duração média dos reinados varia tanto com o sistema de sucessão que nenhuma informação genérica de valor pode ser fornecida. Mesmo no caso de tipos idênticos de sucessão, são encontradas divergências consideráveis entre diferentes dinastias. Ok. Como base Pode pôr uma aguinha. Como base nas informações acima expostas, pode-se converter uma cronologia. Uma cronologia relativa de gerações em cronologia absoluta, a menos que a distorção genealógica seja tal que torne o exercício inútil. Primeiramente, calcula-se a média entre a primeira referência cronológica absoluta fornecida por uma data escrita e o presente e projeta-se essa média no passado, caso ela se situe entre 26 e 32 anos. Tá fazendo só estatística aqui. No entanto, médias são apenas médias. Sua probabilidade aumenta com o número de gerações envolvidas, e o cálculo só fornece datas razoáveis para o início de sequências ou, quando muito, uma vez por século. Ponto. Eu dei a noção de que ia rasgar, agora ia ser Hot Wheel. Tinha um ponto. Foi tipo uma lombada acontecendo. Uma vala. Assim, oh! Aquela lombada que eu passei seca ontem foi igual você nesse. Foi eu agora, eu tava no gás. Qualquer precisão maior cria um erro. De todo modo, datas absolutas calculadas dessa maneira devem ser precedidas por uma sigla para indicar o fato. Assim, T, 1635, para a fundação do Reino Cuba, indicaria que a data foi calculada com base em genealogia e lista de reis. Ou seja, como não tem a data, faz um retorno com base no histórico dos reis. Interessante, né? Parcial. Quando não tem método, né? É o que temos. O mesmo procedimento pode ser aplicado para determinar a duração média de um reinado. Mostrou-se porque essa média é menos válida que a média das gerações. Uma das razões é que, ao se projetar a média no passado, pressupõe-se que não houve mudança nos sistemas de sucessão. Ora, estes podem ter mudado ao longo dos anos. Certamente sofrerão mudanças desde a fundação da dinastia, porque fundar é inovar, e as sucessões, sem dúvida, levaram algum tempo para se normalizarem. Além disso, devemos considerar as mudanças que podem ter ocorrido na esperança de vida. Já que a margem de erro é maior, será particularmente útil dispor de datas absolutas determinadas por documentos escritos ou por outros meios que remontem a um passado longínquo. Todavia, continuando no campo da cronologia relativa, é possível tentar coordenar diferentes sequências vizinhas, separadas e relacionadas pelo estudo dos sincronismos.
Uma batalha entre dois reis citados fornece um sincronismo. Torna possível harmonizar as duas cronologias relativas em questão e combiná-las em uma. Mostrou-se empiricamente que sincronismos entre mais de 3 unidades isoladas não mais são válidos. Pensei que ia falar, é válido? Mais de 3 igual? Opa, bingo. Não. Pode-se mostrar que A e B viveram na mesma época, ou que A e C viveram na mesma época, porque ambos conheceram B. Portanto, A igual a B igual a C. Mas não podemos ir além disso. O fato dos encontros de A e C com B poderem ter ocorrido em qualquer época durante a vida ativa de B explica porque A igual a C é o limite. Estudos sobre a cronologia do Antigo Oriente Médio provaram empiricamente esse ponto. No entanto, utilizados prudentemente os sincronismos, podemos reconstruir campos únicos razoavelmente grandes com uma cronologia relativa comum. Após o exame dos dados genealógicos, pode-se obter uma data absoluta, se a tradição mencionar um eclipse do Sol. Se há mais de uma data possível para o eclipse, deve-se mostrar qual é a mais provável. Podemos proceder do mesmo modo com outros fenômenos astronômicos ou climáticos extraordinários que tenham causado catástrofes. A certeza é menor nesse caso do que no dos eclipses solares, porque há, por exemplo, mais fome na África Oriental que eclipses do Sol. Com exceção dos eclipses solares, outras informações desse tipo são úteis principalmente para os últimos 2 séculos, ainda que poucos povos tenham preservado a memória de eclipses muito mais antigos. Aí é um evento astronômico. Eclipse todo mundo vê, né? Então, Eclipse. se A fala do eclipse, B fala do eclipse, e C não fala, provavelmente C não viveu no mesmo tempo que A e B. É possível. Eu gostei dessa Interessante, forma de... né? É de se desmascar o C. Como assim? você não viu? Não. Onde você estava? Não, dormi. Uhum. Acordei tarde e já tinha passado. O eclipse já foi? Acordei e estava escuro. Eu falei, tá noite. Tá Eu noite, continuei vou dormindo. dormir. E na verdade deixou de relatar o eclipse. Droga, perdeu. Tá vendo? Finalizamos por Quem aqui. cedo madruga Quem cedo madruga, quem não faz nada à noite. Né? passa o dia inteiro do lado. Fechamos, hein? O que mais a gente tem pra fazer sobre isso daqui? Acho que nada, né? Avaliação das tradições orais, isso vai ser muito legal daqui a 15 dias. Então, quem não assistiu no dia da live e quiser assistir, assista, porque a próxima vai ser muito legal. Sim, a gente já tá, logo entra no capítulo 8. Semana que vem, psicanálise. Eita. Eu tô pensando, quando acabar esse livro, amor, você já sabe, tem ideia do que a gente pode continuar? Gente, eu tô falando que são 28, a gente tá no 8, você tá pensando no quando acabar? Não, eu tô falando quando acabar o da psicanálise. Porque o da psicanálise é menorzinho? Bem menor, né? Esse daqui é o livro da história da África. Ali é a história do Freud. E resumida por alguém, né? Por cima, que tá todo enviesado. Vamos conversar sobre isso? O que a gente vai fazer depois? Tô com umas ideias, hein? Sempre, né? Ou seja, pergunta pra mim só... Sabe aquela perguntinha de retórica? Pra puxar assunto. É só pra... Então, você não Você sabe? viu o eclipse? Você não sabe? Não. Então tá. Olha, eu tenho umas ideias aqui. Tava pensando aqui. Totalmente tendenciosa essa sua colocação, Eduardo de Carvalho. É arbitrário, o negócio é bagunçado. E pior é que ele sabe que eu vou gostar do que ele vai sugerir, porque ele vai justamente no meu... Vou no calcanhar. Né? Eu vou. Então, beleza. Vamos dizer tchau pra galera? Tchau, galera. Gente, boa noite. Aproveitem, porque quem aproveita a noite, se perder o eclipse, tem uma boa justificativa. Essa que é a ideia. Essa é a mensagem que fica. Ai, tá filósofo. Vamos assistir o reality, vai. Vamos. Beijo. Até mais. A gente riu.
Muito.